Bom, boa noite. Estou aqui gravando mais um vídeo sobre o que a Bíblia diz para falar sobre o dízimo, que é um assunto polêmico dentro das igrejas e muita gente fala algumas coisas sobre esse assunto. Alguns líderes dentro de igrejas evangélicas, e para não citar outras denominações fora da nossa, do meio evangélico, gospel hoje, e de cristão tem muito pouco hoje. Então vou ficar no nosso meio para falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre o dízimo. Porque hoje se critica muito as igrejas, quem é cristão, quem é evangélico, quem está nesse meio, por culpa daqueles que estão ensinando a forma errada do dízimo, de como dar o dízimo. E algumas pessoas fazem isso naquela fé inocente do começo da caminhada, por ganância, por avareza, e esses líderes ensinam de forma errada, porque também o interesse deles não está muito longe do que a Bíblia diz, embora não estou dizendo que todos, mas grande parte ensinam o dízimo de forma errada, porque o intuito é só tirar arrecadação. Para entender isso, basta ver o que eles estão fazendo com o dinheiro do dízimo e das ofertas. Não é só para levar uma igreja onde não tem, não é só para ajudar as pessoas que precisam. Muitos desses líderes estão usando o dízimo e as ofertas para enriquecer, para comprar coisas que eles não tinham antes de ir para o Evangelho. Jesus, quando enviou os 12, ele não disse que era para enriquecer no caminho. Não mandou levar nada. Então a gente tem que se manter pela palavra. Quem está chegando no Evangelho agora, se você quer se tornar um dizimista onde você está, não estou falando da minha denominação, não vim aqui para falar da onde eu congrego, porque onde eu congrego, graças a Deus, tem um homem de Deus lá que lidera aquele ministério e tem ensinado quem congrega lá, e passa para os obreiros que somos nós, e aqueles que estão chegando agora, o que é o dízimo real hoje na nova aliança, para quem está na graça. Então a gente tem essa intenção também de passar a mesma coisa para quem não conhece, e levar esse conhecimento para aqueles que têm dúvidas. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor na internet falando que Jesus não falou sobre o dízimo, que o dízimo não faz parte, não tem no Novo Testamento. E naquela época, naquela caminhada, naquele início, naquela fase da minha fé, eu fiquei em dúvidas, mas será que esse cara está certo? Será que então Jesus não falou mesmo sobre o dízimo? Então, será que eu não estou dando o dízimo errado também? Porque tinha coisas que eu não tinha entendido ainda, embora eu tivesse me entregado de fato para Deus, mas eu queria obedecer a palavra, então eu não queria fazer nada que fugisse daquilo que a Bíblia diz. Então, se Jesus não tiver naquela hora, quando eu vi aquele homem falando sobre isso na internet, eu achei, então, de repente, eu estou fazendo algo que a Bíblia não está mandando eu fazer mais. Então, me surgiu a dúvida, Jesus falou sobre isso. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre o que era o dízimo do Velho Testamento, a forma que eles davam, e o que é o dízimo novo. E citar algumas situações onde alguns líderes estão ensinando e induzindo o povo a fazer o que eles querem, porque eles criam uma situação dentro da igreja, uma manipulação para levar o povo a fazer o que eles querem e com isso levar eles até uma arrecadação de dinheiro dentro da igreja, para os fins que eles querem e não o que Jesus queria. Bom, primeiro eu vou citar alguns textos aqui. 2 Coríntios 9,7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Paulo aqui está falando que Deus ama quem dá com alegria. Então, hoje, em alguns lugares, quando eles vão falar de dízimo, eles dizem que se você não for dizimista, o Satanás, o diabo, vai tirar o que é teu. Ou então, que se você for dizimista, Deus vai te dar em dobro, vai te abençoar, vai abrir as portas, Então, ou eles ensinam a pessoa a dar o dízimo por medo do diabo, faz uma manipulação em cima disso, e induz o povo a dar por medo do diabo. Ou então,
induz o povo a dar, porque Deus vai dar de volta, vai dar em dobro. Não que Deus não faça, Ele faz, Ele abençoa. Mas não, eu não posso induzir o povo a dar por essa ganância, por avareza, porque se eu der com a mão, se eu der tanto, Deus vai me dar tanto de volta. Então, se eu for dizimista, Deus vai me abençoar. Então, não leva o povo a ter um entendimento real do dízimo. Leva o povo a entrar no coração aquele sentimento de que se ele der, Deus vai dar de volta. Não leva o povo ao entendimento da gratidão, do amor, que é o foco e o sentido real no Novo Testamento. Tanto que até no Velho Deus já mandava dar também com alegria aquilo que eles traziam para a casa do Senhor. Em Deuteronômio 14, 22 diz assim: separe o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então eu já vi alguns pastores falando, mas no Velho Testamento eles davam de ano a ano e não traziam dinheiro, era alimentos. Daí eu te pergunto, nós ainda vivemos, a gente vive um tempo hoje, eu me criei na roça, e na roça, no tempo que eu era menino, tinha 12, 13, 14 anos, se comprava e dava para pagar por ano. Hoje a gente vive numa época onde o comércio, de forma geral, ninguém recebe, a não ser esses bancos que fazem empréstimos para colonos, para agricultores. Daí, como o banco geralmente ele tem um tempo a esperar, ele até aguarda para o final da safra. Mas o comércio, de forma geral, não trabalha mais com esse sistema de receber, pelo menos grande parte do comércio não trabalha mais com esse sistema de receber só final de safra. Quase que geral, é por mês. Conta de luz, conta d'água, rancho, prestação em loja, carro, tudo compra para pagar por mês. Então, se eu tenho um entendimento que tudo que eu faço na minha casa, que eu compro, que eu adquiro, que eu pago, contas, talões, boletos, mês a mês, então eu tenho que entender que também a igreja onde eu congrego, ela tem despesas que ela vai ter que pagar mensalmente. Que para manter aquele lugar tem despesas que é pago mensalmente. Não é mais de ano a ano como existia em outras épocas, como foram em outras épocas. A gente está no mesmo tempo, vivendo no mesmo tempo que a igreja também está na mesma fase, está dentro de uma década, que aquela igreja também está na mesma década. Eu estou vivendo num tempo e aí minha igreja está lá vivendo no Velho Testamento ainda, pagando as contas dela só de ano a ano. A igreja que eu congrego está no mesmo tempo que eu vivo hoje. Então, as contas dela, da igreja, as despesas que o pastor tem, de pessoas que fazem parte daquele ministério, conforme o tamanho da igreja, não estou falando só da minha aqui, mas tem igrejas que são grandes, mantêm missionários fora, fazem trabalhos com pessoas na rua, cuidam de pessoas, então eles fazem trabalhos filantrópicos porque eles têm uma condição maior, e não estou dizendo que tem homens de Deus envolvidos com isso e fazem de forma certa, o que só com o dinheiro que entra na igreja, eles não estão tirando só para viver, estão investindo na obra de Deus, investindo em pessoas que necessitam daquela ajuda, órfãos, viúvas, pessoas carentes, pessoas que chegaram na igreja agora que não, em situação difícil, sem casa, com lugar atrasado, isso e aquilo. Então, se aquela igreja tem condição de ajudar aquela pessoa daquela forma, que ela tem uma condição financeira dentro da igreja, que as pessoas estão ali envolvidas com isso, e as pessoas naquele lugar entenderam que elas estão contribuindo, não é só para manter um pastor comendo e bebendo dormindo, é para manter a obra de Deus caminhando, ajudando pessoas que necessitam também, ela vai fazer isso com amor. Ela não vai estar olhando, pastor tem carrão, tem isso, tem aquilo. Até porque o pastor, se ele for um homem de Deus também, 100%, com a vida entregue a Deus, ele não vai estar mais pego nessas coisas materiais. Vai ter um carro porque hoje é necessário, é uma necessidade, não é nenhum conforto ter um carro hoje. E um homem de Deus que faz a obra, que ele está regularmente 24 horas vivendo para a obra de Deus, ele necessita de um carro para visitar as pessoas da igreja, os membros, até quem não é membro, parentes dos membros, em hospital, em casa, de madrugada, se for preciso. Um homem de Deus vive dessa forma. Então ele tem que ter um carro para fazer as visitas. Como a gente tem um carro, até quem não serve a Deus tem um carro hoje para se locomover. Então não é como estava dizendo, não é um conforto, é uma necessidade hoje um carro, se a gente tiver condições de ter. E para quem está vendo a obra, então a gente entende que aquela pessoa precisa disso. Ele não pode ser mesquinho ao ponto de pensar que porque ele está na obra ele tem que andar de a pé
e de bicicleta para baixo para cima, a não ser que esteja numa região muito afastada de tudo, onde ninguém tem condição naquele lugar e a condição financeira daquele lugar é pouca. Então, para não dar uma despesa maior para a igreja, nem para ser pesado para aquele lugar, aquele homem de Deus vai se privar de algumas coisas para gerar menos despesa. Não que Deus não possa manter naquele lugar com carro, que coisa, se for preciso. Deus pode. Não estou dizendo que é obrigado a andar na situação, mas se Deus quiser, e vai ter casos que vai ser de a pé mesmo. E nós vamos vamos aos textos na Bíblia onde fala sobre esse assunto, que eu não quero me perder o foco. Então, hoje, eu não posso ficar com aquela mentalidade porque naquele tempo era, embora aqui no Velho Testamento fala também sobre trazer dinheiro à igreja, tem textos que falam, e porque era para os levitas, tal. Mas hoje, como é que eu vou levar um alimento para a igreja? Se eu realmente me converti, se eu tive um encontro com Deus, se eu tive a experiência que o apóstolo Paulo teve, que ele reputou por perda, escória, algumas versões diz até por esterco, tudo que ele conhecia, status social, poder econômico, financeiro, diplomas, conhecimento, teologia e tudo mais, respeito, autoridade e até medo que as pessoas tinham dele. Quando ele conheceu Jesus, ele não, nada mais daquilo fazia sentido para ele. A única coisa que importava para ele agora era Jesus, o reino de Deus, levar a palavra. Se a pessoa se converteu de verdade, todas as coisas materiais desse mundo vão perder o sentido. Vai começar a entender o verdadeiro evangelho que está na Bíblia. Nega-se a si mesmo. Não acumular riquezas aqui, mas lá. Não que Deus não possa te prosperar em alguma área. Não que Deus não possa prosperar alguém. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se eu encontrei Deus de fato, o meu coração não vai ter nessas coisas, embora sejam necessárias essas coisas para a gente, na época que a gente vive hoje, eu necessito de um carro, roupa, casa, tem condições para isso? Tem. Mas o meu coração, a minha felicidade não vai estar condicionada a ter essas coisas. Eu tendo ou não tendo, para mim, vai estar tudo bem. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. Quem encontrou Deus de fato, ele não é mais feliz ou menos feliz porque tem carro ou não tem carro, porque tem casa ou não tem casa. Para ele, Jesus ou Deus estando com ele é o suficiente. Ele sabe que Deus estando com ele, o resto não vai faltar. Aonde ele estiver, seja debaixo da ponte ou dentro de um palácio, Deus vai estar com ele. Não é a condição financeira que vai mostrar que vai fazer ele se sentir mais de Deus ou menos de Deus. O homem de Deus, de fato, em qualquer situação, ele sabe que Deus está com ele. Lutas vai, com certeza, perseguição, ódio. Jesus falou sobre tudo isso. E se eu entendi isso, eu não vou ficar... Claro que eu tenho que olhar onde eu estou. O que estão pregando onde eu estou? A igreja que eu congrego está pregando só o evangelho, está pregando só a palavra. O homem de Deus que está na frente daquele ministério, ele está investindo o dinheiro da obra de Deus na obra de Deus. Ele realmente, os frutos deles condiz com o que ele é sobre o altar, na hora que ele prega a palavra. O que ele prega sobre o altar é só a palavra. Se eu, analisando toda essa situação, eu vendo e eu concluo, peço a Deus a direção e concluo que lá naquele lugar é um homem de Deus que está sobre o altar. O que ele vive fora do altar também mostra que ele é um homem de Deus. O que ele faz com o dinheiro da obra de Deus também mostra que ele realmente, a vida dele é para a obra de Deus. Onde ele investe o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro, mostra que a intenção e o que ele faz é para Deus. Então não tem por que eu ter temor de ser fiel a Deus ali. Se eu não vejo nada disso naquela igreja, no lugar que eu estou, se você não está vendo nada disso acontecendo no lugar que você está, peça a direção de Deus para te levar a um lugar onde tem um homem de Deus que vai investir o dinheiro que você está contribuindo com a obra de Deus, para que seja investido de forma certa, para que você também não seja cúmplice. Se Deus já te abriu o entendimento, já te mostrou a verdade do Evangelho, o que a palavra diz sobre isso, você vai chegar a um ponto que você não vai concordar com aquilo que não concorda com a palavra. Então vai ser difícil você conseguir realmente ficar num lugar assim. Então peça a direção a Deus. Não estou aqui querendo fazer alguém se rebelar contra a igreja, contra a nação, até porque se você ler Ezequiel do 8 ao 12, você vai ver lá que
Deus mandou Ezequiel sair daquele lugar, porque Deus mostrou coisas para Ezequiel dentro do templo, onde ele estava, que não concordava mais com a vontade de Deus. Ele estava fazendo coisas dentro daquele templo, que estava fora da palavra de Deus. Então, Deus mandou Ezequiel sair, o rebelde não era não era Ezequiel que estava saindo, era quem estava ficando ali, porque quem estava ali não concordava mais com a palavra de Deus. Se Ezequiel concordasse ali, continuasse a ficar ali, mesmo Deus mostrando a verdade, mostrando que o que estava fazendo concordava mais com Deus, Ezequiel também ia se tornar um rebelde como aqueles que estavam ali dentro. Então Deus mandou Ezequiel sair dali. Então o rebelde nem sempre é o que sai, às vezes é o que fica. Se aqueles que estão ficando estão contra a palavra, o rebelde é quem está ali, quem está ficando. E se Deus me mostrou a verdade, ó, isso aqui não concorda mais com a minha palavra, isso aqui não concorda mais com o meu evangelho, e eu continuo ali, eu sou cúmplice deles, eu me torno um rebelde contra Deus como eles, porque Deus já me mostrou a verdade e eu não quero sair dali. Eu tenho medo do que eles falam. Não posso tocar no ungido, mas não quer dizer que tu tem que ficar lá e obedecer o que eles dizem. Tem ouvido, tem livre-arbítrio. Deus te chamou para obedecer a palavra dele, para seguir ele, não para seguir apenas um homem. Se um homem que está sob o altar está te ensinando coisa errada, não está te ensinando a palavra, você não pode mais dar ouvido para aquele homem. A tua salvação está nisso, não é a placa de uma igreja. Então a gente tem que examinar bem essa situação e não tomar atitude precipitada. Também tem que pedir direção a Deus, orar, para Deus mostrar, e Deus mostra. Se você realmente tem desejo de conhecer Deus, tem desejo de saber a verdade da sua palavra de Deus, Deus vai te mostrar. Isso concorda com a minha palavra, isso não concorda. Ele vai te mostrar na Bíblia, vai usar pessoas para te falar isso. Desde que você tenha desejo de conhecer somente a verdade de Deus, de seguir a palavra de Deus, de conhecer Deus, de obedecer aquilo que Deus queria que tu fizesse. Deus não é Deus de confusão, e Ele não deixa os seus filhos sem orientação. Então, se você se tornou um filho de Deus ou uma filha de Deus, Ele vai te orientar, Ele vai usar pessoas para isso, vai falar contigo em sonhos, se preciso for, vai falar em visão, se preciso for, fala pela palavra dEle, que é o principal meio que Ele fala contigo, pela Bíblia, mas Ele pode falar em visão, pode falar em sonho, pode falar através de um hino, pode falar através de pessoas, até no meio da rua, se Ele quiser. Então, pode falar em voz audível, de você ouvir a voz dEle, no ouvido, no coração, sentir Ele te guiando para algum lugar, porque quem nasceu da água e do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito e se tornou filho de Deus, o pai fala com o filho. Deus não ficou mudo como alguns pensam, parece que só o diabo fala hoje, Deus agora é mudo. Parece que Deus só falava no tempo da Bíblia, hoje Deus não fala mais não, Deus continua falando com os filhos. Não é só pela Bíblia, Ele fala pela Bíblia sim, com certeza, a palavra dele está aqui para a gente ler, aprender, conhecer, mas Ele também fala em voz audível, se eu preciso for. Não todo dia, nem toda hora. Quem dera, todo dia a gente acordasse, Deus está falando comigo. Embora quando a gente está sensível para a voz de Deus, a gente busca essa intimidade com Deus, a gente percebe Deus falando com a gente em várias situações, através de pessoas, através de situações acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente está sensível para a voz de Deus e tem essa intimidade, e está meditando a palavra de Deus, está no trabalho, está em qualquer situação, está ali pensando nas coisas de Deus, Deus vai estar falando contigo em situações e tu vai perceber isso ao teu redor. Mas isso é uma caminhada, isso é um aprendizado, um amadurecimento, até a pessoa deixar de ser menino na fé e começar a compreender esse mundo espiritual ao redor, leva um tempo também. Não que eu já tenha perdido tudo, não que eu, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, eu estou caminhando para o alvo. Eu não sou perfeito ainda. Deus trabalha na minha vida, trabalha na minha família. Eu estou aqui para ajudar a tirar dúvidas daqueles que talvez estejam na mesma situação que eu estava lá atrás. Porque a gente vê tanta bobagem sendo pregada hoje que dá até medo. Os irmãos que estão começando agora, o que estão entendendo com isso? O que esses caras estão falando? Quantos estão? Se Deus já mostrou alguma coisa para nós, a gente está aqui para ajudar também, não está aqui para... A gente está aqui para servir o reino, não está aqui para servir uma denominação. Deus nos chamou para trabalhar pelo reino, não apenas para uma denominação. O reino de Cristo não está dividido. Onde não tem reino do Cristo, onde não é o reino de Deus, está dividido, eles se matam entre eles. Ali não é o reino de Deus, ali é o reino deles. O reino de Cristo, ele trabalha pelo reino de Cristo. A denominação A, B, C ou D, mesmo com nomes diferentes, se ali tem homens de Deus, eles vão trabalhar unidos. Vão se aliançar pela palavra, vão se reconhecer como filhos de Deus entre eles. Agora, onde não tem, se surgir um no meio deles, eles vão saber também que aquele está contra. Eles não vão conseguir andar em aliança, que a Bíblia diz que dois não poderão andar juntos se não houver comum acordo. Então, se Deus me mostra um evangelho que é o real,
Ou vamos supor que eu fosse alguém que andasse fora do evangelho, e o outro chega com o verdadeiro evangelho até mim, e eu não quero o verdadeiro evangelho, não vou conseguir andar com ele. Assim como aquele que tem o verdadeiro evangelho, ele não vai conseguir ficar ao meu lado muito tempo, se eu também não quero o verdadeiro evangelho, eu quero andar de acordo com o falso evangelho que se prega hoje. Então não vai ter como andar os dois juntos mesmo que o outro tenha amor pela minha alma, se eu não quero o evangelho, não vai poder fazer muito coisa, a não ser ele ficar orando por mim. Tá bom? Vamos continuar com o texto aqui. Das colheitas dos animais. Em Levítico 27, 30, 32 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Levítico 27, 30 e 32. Aqui naquele tempo ali, Deus estava falando para eles que tinham que tirar o dízimo, as primícias de tudo que eles tinham. Assim como é hoje, eu recebo meu salário, eu trabalho fora, o meu dízimo, eu já tiro antes de pagar qualquer conta, porque é o primeiro. Deus não está depois das contas, Ele está primeiro. Então eu entendo que se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu não vou primeiro pagar minhas contas para depois tirar o que é dele. Se ele é primeiro, então eu vou tirar o que é dele primeiro. E aí, na realidade tudo é dele. Muita gente diz assim: mas Deus não é o dono do ouro e da prata? Não é tudo dele? Por que eu tenho que dar dinheiro? Então se já é tudo dele, por que eu estou me negando a já dar o que é dele? Se já não é meu, se já é dele. Então geralmente essas pessoas elas não entendem nem o que elas estão dizendo. Se já é tudo de Deus, então já não é meu. Se já não é meu, por que eu estou querendo, não quero devolver o que já não é meu? E um outro texto aqui, para os levitas, em Números 18, diz assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Aqui tinha uma separação naquele tempo ali, que os dízimos naquele tempo era para ser para os levitas, porque os levitas ali naquela fase eles não tinham herança fora da igreja. Eles eram separados apenas para servir no templo. Então eles não tinham herança de pai e de mãe lá fora. Então os dízimos era a herança deles. E para o que sobrasse de ano, não me engano, acho que não sei se era de 3 anos, tem um texto que fala que 3 anos era separado. E as viúvas, os pobres vinham se alimentar de tudo que sobrava ali. E também tinha, com certeza, não só naquela época, com certeza quando aparecia alguém ali que precisava, com certeza ia ajudar. Não era só para eles. Não é só como os fazem alguns jogadores, parece que o cara está pedindo esmola na igreja, como se eles não tivessem que fazer isso. Em Lucas 14, 33, Jesus fala assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se eu não consigo nem dar o meu dízimo, dar uma oferta a Deus, como é que eu vou renunciar ao que eu tenho? Como é que eu posso ser discípulo de Jesus se eu não renuncio nem 10%, botar o mínimo que é 10%, para ser grato a Deus por amor ao que Ele já fez, gratidão ao que Ele já fez por mim na cruz? Eu não consigo nem fazer isso, quanto mais ser discípulo dele. Eu não consigo renunciar nem isso. Em Malaquias 3,10 fala o seguinte, que é assim, muito usado nas igrejas onde ele fala, onde eles querem fazer aquela indução assim, das pessoas a levar o que eles querem para a igreja. Para eles, que a realidade que não é nem para a obra, né? Embora pela misericórdia de Deus, alguma parte daquilo chega a alguém necessitado ainda, mas a gente sabe que grande parte do que acontece lá não é para a obra, é apenas para enriquecer e para apacentar eles mesmos. Em Malaquias 3,10 diz o seguinte: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quando Deus mandou eles trazer os dízimos, se eles trouxessem o dízimo ali, a casa do tesouro, e fossem fiéis a Deus, era uma fidelidade também, gratidão, fidelidade, e fizesse aquilo com amor a Deus, eles podiam provar a Deus que Deus ia derramar bênçãos sobre eles. Não era por meio do diabo e nem era apenas por ganância e avareza. Quando a pessoa não se tornou espiritual,
ou ela não nasceu de novo, que ela não se desapegou das coisas materiais desse mundo, então é natural para a pessoa dizer: Deus não precisa de dinheiro, Deus é dono de tudo, não vou encher a barriga do pastor, ganho pouco e sou pobre, não sobra para o dízimo, tenho escola das crianças e muitas despesas, isso é para os ricos, etc, etc, etc. Porque quando a pessoa não nasceu de novo, quando ela não teve encontro com Deus, não estou dizendo que ela está menina na fé, que ela não entendeu algumas coisas, mas como ela, mesmo que ela não tenha entendido algumas coisas, ela tem temor, então ela quer aprender. Aquele que não nasceu de novo, ele não quer aprender e nem tem temor das coisas de Deus, então ele fala besteira à torta e direito. Ele está dentro da igreja, talvez se bateu por emoção, mas ele nunca teve um encontro com Deus, então ele não tem temor das coisas de Deus, então ele não quer, ele não para pensar: não, primeiro, antes de eu falar besteira, primeiro eu quero aprender, vamos ver o que Jesus falou sobre isso, o que está no Novo Testamento. Tem no velho, tem, mas tem no novo, onde é que está? Quero aprender, não quero fazer besteira, não quero falar nada contra Deus que eu vá pecar, então primeiro eu quero aprender. Foi isso que aconteceu comigo. Então eu já tinha temor, eu ouvia um cara falando tal coisa, eu até ouvia, mas eu queria saber a verdade, se esse cara está certo. Então me mostra, Deus, onde é que está? Qual é a forma certa? É para fazer, não é? Se você for lá a ler Atos dos Apóstolos 2, aí do 37 ao 47, ali, mais ou menos, tem um pouco mais, um pouco menos, você vai ver ali um povo que Pedro estava pregando, e aquele povo, a entrega deles para Deus era tanta, e a forma que eles assim reconheciam como o apóstolo Pedro era um homem de Deus, alguns vendiam o que tinham, pessoas que tinham bens, e ficavam o suficiente para sobreviver, e o resto eles colocavam aos pés dos apóstolos. Porque eles reconheciam que ele tinha homens de Deus. E para que aquilo ali fosse distribuído aos que não tinham, aos que não necessitavam da igreja. Pessoas carentes, pessoas que não tinham casa, pessoas que estavam passando por dificuldades. Então o amor deles ao próximo era natural. O desapego deles das coisas materiais era natural quando eles entendiam quem era Cristo e eles se entregavam para Deus. Então todo cristão verdadeiro é natural isso, esse desejo de contribuir, esse desejo de ajudar o próximo, esse desejo de ajudar o pastor a fazer a obra, o pastor que é homem de Deus. Então a pessoa que ela teve esse encontro com Deus, ela não se custa a ser um dizimista, a ser um ofertante. Então ela contribui conforme a sua condição, e quando ela contribui que ela não consegue dar mais, Deus me dá a condição de eu poder ajudar mais a tua obra. Eu queria ajudar mais, eu tenho só o suficiente para sobreviver, estou tirando o que eu posso. Deus me ajuda, me abençoa, que eu quero dar mais, eu queria ajudar mais. Quero ver a tua obra crescer, quero ver a tua casa aberta, quero ver pessoas, essa porta ficando aberta para que outras pessoas venham aqui ouvir a tua palavra. Para que outras pessoas venham encontrar o que eu encontrei, encontrar o teu evangelho, encontrar Jesus, sentir a tua presença, encontrar a salvação e ir para o céu. Ver as pessoas tendo mudança de vida por ouvir a tua palavra. Me abençoa para que eu possa ajudar. Ela não está pedindo uma bênção para ela mesma. Ela não está fazendo o que Jesus diz: eu vou pedir e não receber isso porque pedis mal. Por que pede mal? Porque geralmente tem pessoas que pedem mal porque elas pedem pensando só nelas mesmas. Elas não estão pedindo para ajudar alguém com sinceridade. Não, Deus, o Senhor conhece meu coração, eu quero fazer isso. Quero ajudar a tua obra. Quero ajudar pessoas que precisam. Deus faz. Se há sinceridade no coração, e se o propósito de Deus para aquela vida também é isso. Que como disse o irmão no trabalho hoje, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, nem todo mundo vai ser empresário. Né? E às vezes Deus vai te chamar apenas para ser um encarregado dentro da empresa, vai ser só um peão na empresa, mas vai ser um homem de Deus lá para ser usado para falar de Jesus para aquelas almas. Então não pense que esse evangelho que se prega em todos os lugares é a realidade da Bíblia. Como se todos que seguissem Jesus fossem obrigados a prosperar, como eu disse para o irmão. Olha para a terra toda. Qual é a lógica de Deus enriquecer todos? Porque se Deus enriquecesse todos vivessem em palácio, quem ia plantar o pé de milho, quem ia carpir o pé de milho? Tem uma lógica no funcionamento das coisas. Cada engrenagem no seu lugar. Tem que ter cada pecinha tem que estar no seu lugar para funcionar. Então Deus não é burro. Cada pessoa nasce com a sua vocação, seja a vocação física natural ou a vocação espiritual, chamado para a obra de Deus. Todas as pessoas têm
ou vocação espiritual, ou vocação natural para fazer alguma coisa, um pedreiro, um médico. E tem pessoas que chamam, depois de elas estar lá no mundão, aprendido alguma coisa, e Deus, elas pensavam que aquela era a vocação delas, depois Deus chama elas conhecem Deus, e elas vão descobrir que o chamado delas e a vocação delas real não é aquela. É para elas ser um auxiliar do médico dos médicos. É para ajudar as pessoas a conhecer o verdadeiro advogado. É para levar as pessoas a conhecer o verdadeiro carpinteiro. Então, tem algumas coisas que a pessoa descobre na obra de Deus, depois se ela tem um chamado, e que a vocação dela é uma vocação espiritual que está acima de todas as outras vocações. Ela foi chamada para ser um embaixador de Cristo, para ser uma carta de Cristo onde Deus Jesus levar ela. Então esse é o propósito. Mas o chamado e a vocação para a obra de Deus não é para tudo, o ir é para tudo, mas o chamado dentro da casa de Deus como escolhido para fazer a obra, não são todos. Para a salvação é para todos, mas chamado e escolhido para a obra são alguns que Deus escolhe. Vamos continuar no foco aqui. Bom, 1 Coríntios 2,14 fala assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhe é loucura e jamais pode entendê-las. Então a pessoa que é natural ainda, que ela não se tornou uma pessoa espiritual, não conheceu Deus, ela não vai entender, não vai conseguir compreender como uma pessoa pode dar 10% para a igreja, e como uma pessoa pode, se ela realmente, não estou dizendo que todas as pessoas estão fazendo isso com entendimento, como eu estava falando no começo, tem algumas coisas que estão sendo ensinadas dentro de algumas igrejas e está totalmente errado. O dízimo é gratidão, é amor à obra de Deus. Quando a pessoa entende quem é Deus, quem ela é diante de Deus, quem ela era antes de conhecer Deus, o que Jesus fez por ela na cruz, a presença de Deus na vida dela leva ela a ser grato. Aquilo que Deus faz na família dela, nos filhos, os livramentos que Deus dá, a paz que ela não tinha antes, que agora ela tem, o sono que ela não tinha antes, que agora ela consegue dormir. E isso automaticamente leva a pessoa a ser grata a Deus. Leva a pessoa, parte da pessoa, essa gratidão, de querer ser grato a Deus, de contribuir com as coisas de Deus. É natural para quem encontrou Cristo fazer isso. Agora, para as pessoas que não tiveram esse novo nascimento, que ainda continuam presos nas coisas naturais, elas não conseguem entender. Para eles isso é loucura. Para eles isso é apenas dar dinheiro para um pastor, com a igreja. Em alguns lugares, infelizmente, é só isso que estão fazendo, porque estão fazendo sem entendimento. E daí eu vi alguns dizerem que Jesus nunca tinha falado sobre o dízimo. Jesus falou sobre o dízimo. Em Mateus 23 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23. O que Jesus está falando? Muitos dizem que não, Jesus está dizendo que Jesus está abolindo o dízimo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eles eram hipócritas e fariseus, porque eles davam uma de cristão e crente dentro do templo, se vestiam como crente, aparentavam aqueles vestidos longos, aquela coisa toda para se enfeitar como sacerdotes. E alguns hoje fazem isso dentro da igreja, fazem aquela aparência de cristão, de crentão, de santarrão, e que eu sou dizimista, isso, aquilo, e ser dizimista não é uma coisa para te estar parecendo para os outros. O dízimo é uma coisa entre tu e Deus. Se tu é fiel a Deus, não precisa tu botar a mão em envelope para alguém saber que tu é fiel a Deus. É Deus que tem que saber. Tu pode botar um valor ali e não ser fiel com Deus igual. E o pastor achar que está sendo fiel. Mas Deus conhece o que está no teu coração, se tu é fiel ou não com Deus. Quanto é que tu ganha, quanto é que tu não ganha. Então a tua fidelidade com Deus não é uma coisa que tu bota no papel. Tu pode botar dentro do envelope. Não precisa ser o teu nome, nada. Deus conhece o teu coração e sabe a tua sinceridade naquela hora. Se tu é fiel com Deus, não precisa saber que está lá o teu nome para alguém ver. É para Deus a tua fidelidade. E Deus está dizendo que eu quero que vocês façam essas coisas, mas desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, deveis e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Ele está dizendo, faça essas coisas. Seja dizimista, tira porque vai manter o templo, manter a casa de Deus. Mas eu não quero que vocês omitam essas. A misericórdia e a fé. Tem muita gente que é crente, que é dizimista, que isso, que aquilo, e teologia, e mais um monte de coisa errada. Mas quando alguém chega na porta dele e pede um pão,
Ele não tem misericórdia, ele não perdoa, falando mal do irmão, fazendo fofoca da irmã, de casa em casa levando intriga, no trabalho não se dá com ninguém, faz briga, fala do patrão para todo mundo, fala mal do patrão, ao invés de orar pelo patrão para que o patrão seja abençoado, para que o patrão conheça o evangelho, ao invés de estar lá evangelizando aquelas almas que trabalham com ele, ao invés de estar lá fazendo uma diferença naquele meio, está lá fazendo intriga. Ninguém suporta aquele crente. Não é porque ele prega o evangelho, mas sim porque ele só briga, só faz confusão. Então, não adianta tu ser um dizimista na igreja para mostrar para o pastor, se no teu coração tu não faz aquilo por gratidão a Deus, por amor. E se lá fora tu não é um cristão que ama o teu próximo. Então, não adianta tu ser dizimista e fiel dentro do templo, para o pastor, mas tu omite a misericórdia lá fora para os teus irmãos, para aquele que está necessitado, para a viúva, para o pobre, para aquele que está passando fome. Então não vai adiantar de nada isso. Ele disse, eu quero que vocês façam essa coisa, vocês sejam dizimistas, mantenham a minha casa, mas não omite essa misericórdia e a fé. Jesus não está dizendo que não é para ser dizimista, está dizendo que é para fazer as coisas, mas não é para omitir essas também. É para dar o dízimo, mas é para também ter amor ao teu próximo. Não omita a misericórdia para aquele que precisa de misericórdia. Não adianta aparecer uma coisa na igreja e lá fora ser um cristão que não ama o próximo, não ajuda ninguém. Só quer receber, não reparte com ninguém. Então não vai adiantar nada ser um cristão fiel com o nome no envelope para o pastor ver. Se tu dá o dízimo por medo do diabo, ou dá o dízimo porque Deus vai te dar de volta, tu não entendeu nada do evangelho. O dízimo é amor e gratidão. A Bíblia diz que a graça é um dom imerecido. O que é um dom imerecido? Você não merece. Jesus teve que morrer por mim. Teve que morrer por você. Não é por mérito meu que eu alcanço a salvação. Mas quando eu entendo o que aconteceu naquela cruz, aquela gratidão vai ser natural em mim de querer ajudar a obra de Deus. Que outros irmãos cheguem naquele lugar para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra. Mas como eu estou dizendo desde o começo, analise, olhe o que a Bíblia diz, olhe o que Jesus falou, olhe o que os apóstolos falaram. Paulo recolhia ofertas, e diz que o trabalhador diz do seu salário, e falando de quem está fazendo a obra, não está falando de alguém que trabalha lá fora. Então, tem muita gente falando bobagem porque na realidade não nasceram de novo. Eles não estão querendo aprender o que o Evangelho diz, que a Bíblia diz. Eles querem apenas causar, como eles já não querem seguir Jesus, a maioria deles, eles só querem lançar dúvidas naqueles que estão dentro da igreja, para que as pessoas não contribuam. Mas eu não estou querendo lançar dúvida para quem está seguindo, está dentro da igreja. Eu quero que você entenda o verdadeiro sentido do dízimo. Não estou dizendo para te deixar de ser dizimista, deixar de ser ofertante na igreja, mas para que você entenda o que é o dízimo e qual é a forma correta de dar no Novo Testamento. Amor, gratidão a Deus. Aí sim Deus vai te abençoar. Porque está dando com alegria, está dando por amor, com gratidão a Deus. E se a pessoa for grata a Deus mesmo, ela não está se importando com 10%. Se ela puder dar mais de 10%, ela vai até dar mais. Não estou falando de trízimo e bízimo, que alguns fizeram por alguns lugares aí, que isso também é antibíblico, mas se partir do meu coração, não, Deus, o meu dízimo esse mês é 100, mas Deus me abençoou tanto, que eu não quero dar só 100, eu quero dar 200. Nasceu no meu coração aquela gratidão, não é um pastor me induzindo, me manipulando, para tirar, e porque falta isso, porque falta aquilo na igreja, porque isso, porque aquilo outro. Não, se aquela igreja, se naquele lugar tem um nome de Deus, não precisa o pastor fazer manipulação nenhuma sobre o dízimo, sobre a oferta, para que o povo traga. Vai ser natural o convencimento do Espírito Santo e a gratidão daqueles que encontraram o Evangelho ali, de eles querer serem gratos a Deus e ajudar a obra. Que Deus não precisa de muleta para manter a obra dele, manter a casa dele. Ele não precisa que um pastor manipule alguém para que a pessoa traga. Basta ensinar o Evangelho, basta que pregue a verdade. O Espírito Santo vai estar naquele lugar, porque como disse outro dia para o irmão, disse na igreja, Deus não caminha sem a palavra. Deus não vai estar num lugar onde não tem a palavra. E por misericórdia ele age em alguns lugares, porque tem parte da palavra e ele vela pela palavra dele. Então, aquilo que é pregado em alguns lugares, que tem só a parte da verdade, mas aquela parte da verdade que é pregada, ele vai ser fiel naquela palavra para aquela pessoa que está inocente ali, que está iniciando ainda.
Isso aconteceu comigo por alguns lugares que eu passei. Porque não tinha entendimento, mas eu tinha sinceridade na minha entrega para Deus. Então Deus foi me abrir entendimento até me levar a um lugar onde realmente concordasse com a palavra dele. Para não cair em pecado e nem ser cúmplice daquilo, não concordar com a palavra de Deus. Então eu espero que você, eu não fiz esse vídeo para criticar a igreja A, B, C ou D, mas para que você conheça o Evangelho, conheça o que a Bíblia diz sobre o dízimo. Ah, mas por que 10%? Se você olhar no dicionário, lá no Aurélio, lá o mais comum que tem, dízimo significa a 10ª parte. Se você perguntar para alguém que entende, que faz conta, porcentagem, se disser assim, tá, a 10ª parte significa quanto em porcentagem? Ele vai te dizer claramente que é 10%. Mas, então, mas como eu estou dizendo, se você não nasceu de novo, não é grato a Deus, e não tem amor pelas coisas de Deus, não tem temor pelas coisas de Deus, não tem amor pelo teu próximo, para que o teu próximo conheça o Evangelho, e tu não entendeu o que o apóstolo Paulo entendeu, não morreu para esse mundo. Se o dízimo fosse 1%, você ainda não ia conseguir dar. Não ia conseguir ser fiel a Deus pela obra dele, pelo que ele quer fazer sobre a terra. Ele não precisa do teu dinheiro, nem do meu. Mas é a forma que ele vê o meu desapego pelas coisas materiais, é a forma que ele vê como eu coloco ele em primeiro lugar do que o dinheiro na minha vida. Mateus 6,33. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a ter mais coisas vos são acrescentadas. Então, se eu boto Deus em primeiro lugar na minha vida, é ser automático que eu entenda que eu sendo fiel com ele, eu sendo grato a ele, não importa o meu amanhã, é ele que cuida, é ele que vai me manter. Se eu sou grato a ele, ele vai cuidar de mim. Não importa o que o mundo está tentando botar na minha cabeça, na minha mente, eu tentando colocar dúvida o tempo todo. Então fique na palavra, siga a palavra, não apenas uma doutrina aqui, uma doutrina ali, que não condiz com a palavra de Deus, que está fora da palavra de Deus. Embora a fidelidade tua com Deus e a tua gratidão a Deus vai te livrar de muita coisa, porque tu foi grato, porque tu tem amor, porque tu faz aquilo literalmente, com o teu coração voltado para as coisas de Deus, literalmente porque Deus está em primeiro lugar na tua vida. Aí sim, com certeza, muitas coisas vão deixar de acontecer na tua vida e as bênçãos de Deus virão sobre ti, como está em Deuteronômio 28, porque tu dá ouvido para a voz de Deus, tu ouve a voz do Senhor e tu guardas os mandamentos dele, amado todas as coisas. Tu não consegue amar a Deus nem sobre o teu dinheiro, quanto mais sobre as outras coisas. Então quem ama Deus sobre todas as coisas, o dinheiro não está em primeiro lugar, é Deus, é a obra, é o Evangelho, é a gratidão, é amor. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. E se você não entendeu bem, dê pausa no vídeo. Eu vou colocar esses textos também abaixo do vídeo para você procurar. Se tiver sugestão de algum tema para a gente fazer outros vídeos a respeito, também a gente vai procurar na Bíblia, vai mostrar. Eu estou aqui para mostrar o que a Bíblia diz, não o que eu acho, não apenas o que eu penso, mas o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Porque eu sei que tem muitos irmãos que têm dúvidas como eu tinha. Então a minha intenção é ajudar o reino, não apelar à condenação. Amém? Fique na paz, Deus abençoe.